irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe o nosso canal e os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode fazer perguntas no campo comentários. Pergunte que nós teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nós
Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje quero falar sobre um tema que eu não me acho digno de falar sobre esse tema, porque também sou muito falho sobre esse tema. É o tema sobre oração. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de orar e arrumam um monte de desculpas, né, para não fazê-lo, né, dizendo eu não sei orar, né? Então nós vamos hoje enfrentar esse tema, né, dar alguma orientação que possa talvez te motivar, te incentivar a orar. Nós vamos estar trabalhando a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao 23, mas eu não vou fazer essa leitura extensa de imediato. Conforme nós formos falando, vamos apresentando os versículos. E não falaremos de todos eles, mas na maior parte sim. E aproveito esse momento então vamos falar com o Senhor, já que é oração, né? Vamos orar, buscar a face do Senhor, o revestimento do Senhor, para que eu e você seja edificado pela palavra de Deus. Ore comigo. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me achego a Ti e peço, Senhor, por misericórdia, por graça, venha fortalecer aquilo que é frágil, que sou eu. Venha fortalecer o Teu poder, para que eu possa ser usado pelo Senhor para falar aos corações de todos quantos estão participando deste culto. E eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos então começar a falar sobre oração. Primeiramente, vamos falar da importância da oração. A oração, ela ocupa, digamos, depois da Bíblia, o lugar mais importante na vida do cristão e da igreja. Talvez você já deva ter ouvido essa expressão. Oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você já deve ter ouvido isso. Então, faz algum sentido, né? Se você ora, você tem intimidade com Deus e, consequentemente, você tem revestimento de Deus na sua vida para os embates da vida que você precisa. Então, pouca oração, pouca unção, pouco poder. Muita oração ou bastante oração, unção, mais unção. Amém? Pois bem, a oração, ela tem sido a chave que abre
as portas quando você amanhece orando a Deus, e à noite é a fechadura que fecha o seu dia com chave de ouro, você entregando tudo a Deus. Então, a oração, ela tem essa conotação, ela tem essa função, né, de abrir e fechar. Há muitas recomendações na Bíblia sobre oração. As vidas dos fiéis, narradas nas Escrituras Sagradas, elas são marcadas pela oração. Jesus, ele orou intensamente. Jesus, nosso Senhor, nos ensinou a orar e ele é o nosso exemplo maior na oração. Devemos usar, quando formos orar, o nosso coração e a nossa inteligência para orarmos. E a oração, eu sei que é um assunto bastante abrangente e por isso que muitas pessoas às vezes falam, eu não sei orar como convém, né? Nós vamos até ver isso, que os próprios discípulos também falaram, Jesus ensina-nos a orar, né? Então, não vou falar de todos os elementos da oração, mas quero falar de alguns assim que vai te ajudar a você melhorar essa dificuldade que você e eu tem de orar, né? A Bíblia nos exorta, Jesus nos exorta a orarmos, a termos uma vida de oração. E então quero trabalhar com você hoje, dizendo que a oração ela deve conter pelo menos 5 dos seguintes elementos. Quais são? 1. Adoração. 2. Confissão. 3. Ação de graças ou agradecimentos. Petição ou súplica. E intercessão. Tem outros elementos, mas hoje eu vou trabalhar com vocês sobre esses 5 elementos e eu acredito, depois da gente conversar sobre isso, vai te ajudar a você melhorar a sua intimidade com Deus. Você vai realmente encontrar tempo, que você vai perceber que dá para ficar bastante tempo na presença do Senhor. Porque quando nós somos muito tímidos, não temos palavra, dobramos o joelho e não oramos 1 minuto e já acaba o assunto, não dá para prosseguir ali na presença de Deus. E como a gente pode dizer que amamos a Deus, né, e não dedicamos tempo na presença dEle, não procuramos usufruir da intimidade dEle? Então, dificuldades, né, que a gente encontra, né? Se a gente fosse ver outros elementos aí da oração, nós iríamos ver que há inclusive oposição para que não oremos, né? Nós podemos até lembrar quando Jesus estava lá em agonia no Jardim das Oliveiras, e ali ele orava e Satanás, e ali parece que tudo estava cerrado, parece que, né, ele encontrava muita dificuldade, inclusive os discípulos que estavam com ele ali não conseguiam ficar acordados, dormiam. Então é um elemento aí que a gente não vai ver hoje, mas batalhas que a gente enfrenta, batalhas espirituais. Muito bem. Então nós vamos trabalhar com esses 5 elementos. E eu começo pelo primeiro, que é a adoração. Você sabia disso, que adoração é oração? Pois é, a adoração é um dos elementos da oração. Então, eu vou ler 1 Crônicas 29, de 10 a 12, onde ali nós encontramos uma oração de adoração, uma adoração feita por Davi. Diz assim o verso 10: Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: Ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Verso 11: Tu és grande e poderoso, glorioso,
esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. E o verso 12: toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Olha que palavras maravilhosas, que adoração que Davi fez a Deus. Ele então começa lhe dizendo, falando o Deus que foi do seu antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Ele estava dizendo, bendito, seu nome deve ser bendito para sempre. E diz no 11, tu és grande, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. E aí ele reconhece que tudo é do Senhor. Riqueza, prosperidade, tudo vem de ti. E que Deus governa sobre todas as coisas com o poder dele e a força dele. E diz que ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Vamos olhar a boca um pouco? Servido? Pois bem, adoração ainda. Então, você viu essa leitura que nós fizemos de 1 Crônicas 29, de 10 a 12. E você viu ali como que Davi se comportou diante de Deus. Uma adoração, uma oração adorando a Deus, Então, o que eu falo sobre isso para mim e para você? Inicie o seu tempo a sós com Deus louvando. Sim, inicie o seu momento com Deus louvando. Existem vários salmos, que são cânticos de louvor. Salmos tais como os de número 100, número 103, número 104, número 105. Você depois, com o tempo, quando você for estar a sós com Deus, você abra sua Bíblia no livro de Salmo, você escolha o Salmo de capítulo 100. Você pode escolher o Salmo de capítulo 103, de 104, de 105. Escolha um desses salmos e leia-o como a sua oração a Deus. Adoração é uma exaltação a Deus, reconhecendo o seu poder, a sua graça, a sua soberania, a sua misericórdia e etc, etc, e tantos atributos que Deus tem. Amém? Pois bem, então, feito essa primeira colocação, então o primeiro elemento da oração é a adoração. Então, inicie o seu momento de oração adorando a Deus e usufrua desses benefícios dos salmos que eu te mencionei. Muito bem, o segundo elemento que deve fazer parte da oração, e você vai compreender isso e você vai precisar, eu às vezes preciso, você também precisa, é confissão, o elemento confissão. E a gente confessa o quê? Pecados, culpas, medos. A gente confessa, precisa confessar, não podemos calar, Lembra que alguns dias eu fiz uma pregação e eu falava assim, enquanto eu calei, os meus pecados. Então, Salmo também de Davi. Então, pecado é uma coisa séria. Quando alguém peca, quando eu e você, nós pecamos, nós prejudicamos a nossa comunhão com Deus. Vamos ler uma passagem bíblica que fala sobre isso? Eu estou fazendo todas as leituras hoje na
na linguagem de hoje, uma linguagem mais adequada, né? Não tão complicada, ok? Então eu leio Isaías 59:2 para a gente ver, né, que o pecado prejudica a nossa comunhão com Deus. Eu leio então: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Olha que terrível, né? Então o pecado não deve fazer parte da nossa vida. Eu sei que desde o começo lá, ele está sempre à espreita, está sempre perto de nós, assim como estava de Caim, que não conseguiu se dominar. E muitos de nós também, pecados diferentes, a gente às vezes não consegue e acaba cedendo ao pecado e ofendemos a Deus e perdemos a comunhão se mantivermos em pecado sem confessar ao Senhor. Muito bem. Sobre confissão. 1 João, capítulo 1, verso 9, nos fala, né, sobre a necessidade na confissão de reconhecer a nossa fraqueza e confessarmos diante de Deus. E diz assim, então, 1 João 1,9: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, essa é a promessa de Deus, né? E por isso a confissão, confissão, esse elemento confissão faz muito parte da nossa vida, a não ser que a gente realmente não queira usufruir da intimidade do Senhor, porque pecado separa nós do Senhor. E nós, na nova aliança, nós temos a graça de que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi suficiente para apagar todos os nossos pecados, mas precisamos reconhecê-lo e confessá-lo. Servido? Ainda sobre confissão, esse elemento, Deus nos ajuda, né? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, essa palavra nos exorta a pedirmos força, fortalecermos o Senhor para vencer a tentação. Tentação leva ao pecado. Pecado separa de Deus, necessário confissão. Olha aí o elemento confissão da oração, tão necessário. O verso 13, então, de 1 Coríntios 10, diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais fraco que ninguém. Então, são as mesmas tentações. Eu continuo. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não consigam forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, isso aqui, nossa, eu costumo dizer, isso aqui é um tapa na cara, né? Para a gente dizer, a carne é fraca, a gente, né, é fraco, não consegue ficar livre do pecado. Mas olha aqui, esse texto aqui, ele fala que as tentações, em outra versão fala assim que a tentação, ela não é sobrenatural, ela é humana. Ou seja, ela está na sua força. Então, quando nós caímos, é porque nós queremos, ou nos deixamos levar pela vida fraca, pela falta de uma vida espiritual. Então, nós nos deixamos levar para isso.
Então, aqui está dizendo que Deus, Ele não deixará que vocês sofram tentações que vocês não possam suportar. Então, são coisas que você pode, eu e você podemos suportar. E pelo contrário, ainda, olha que, além dele não deixar forças sobrenaturais, ele ainda nos dará forças, ou seja, ele vem ainda no nosso alcance, nosso socorro, para nos ajudar a suportar a tentação. Então, gente, é querer. Nelson, é querer. Então, é só nós querermos, né? E vamos para frente. Muito bem, saindo do elemento 2, confissão, elemento 1, adoração, elemento 2, confissão. Vamos para o elemento 3 da oração, que são as ações de graças ou agradecimentos. Lemos agora 1 Crônicas 29, o verso 13. Davi fazendo ali um agradecimento. Ele diz assim: agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Então, agradecimento faz parte da oração. Porque tem gente, aliás, eu costumo ouvir muito, já ouvi pregadores falar sobre isso, que o ser humano, ele não gosta de subir degrau por degrau. Ele quer já subir no 10º degrau, sem subir os outros degraus. Então, ele quer o seguinte, ele quer chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu quero que o Senhor me dê todas as bênçãos que o Senhor vai me dar durante toda a minha vida. Me dá agora já, não deixe para dar lá para o final, dá tudo agora. Não é assim que funciona, né? Aliás, nós, para recebermos, nós precisamos ter condição de receber, nós precisamos estar apto para receber aquilo. Às vezes não estamos preparados. Nós vemos exemplos da vida de pessoas, né? Um jovem recebe uma herança, não sabe cuidar da herança, perde ela rapidinho. Então, mesmo aqueles que vivem tentando a sorte aí, né? Não está acostumado com aquilo, ganha uma bolada e de repente vai tudo, né? Mas a Bíblia tem algo para falar sobre isso, embora não seja o nosso assunto hoje. Mas a Bíblia fala assim: aquele que quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem, né? Não é nosso foco hoje, mas como a gente tocou nesse assunto, tem esse provérbio aí que fala que nós devemos galgar cada dia, cada degrau, ok? Então nós encontramos Davi aqui agradecendo: agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Muito bem. Ainda sobre ações de graça, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, a seguinte orientação: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, gente, Nelson, quem está me ouvindo? Você que está me acompanhando, está me ouvindo? Aqui o texto diz que nós devemos ser gratos a Deus em todas as ocasiões. Gente, em todas as ocasiões? Mesmo quando eu perdi o emprego, mesmo quando aconteceu uma desgraça. Olha, a gente muitas vezes não entende. A matemática de Deus é diferente da nossa. A lógica de Deus, nossa lógica nem chega perto. Então, Deus traz esse segredo para nós. Ele diz: em tudo sejam agradecidos a Deus em todas as situações. E ele diz ainda que isso é o que Deus quer de vocês. Ou seja, esta é a vontade de Deus por vocês estarem em Cristo Jesus. Ok? Não queira compreender, não queira entender, mas agradeça a Deus que depois você vai entender. Depois
você vai até dar graças a Deus e vai entender por causa disso, por que disso. Se eu fosse falar que eu teria infinidades de testemunhos para falar de como Deus agiu dessa forma na minha vida. Pois bem, prosseguindo. Ainda sobre agradecimento. Então vamos ser gratos a Deus. Agradeça a Deus por bênçãos específicas. Sim, estou falando bênçãos específicas. Tais como, vamos ver. 1. Bênçãos materiais. Alimentação, casa, roupa e a lista é grande, etc. Né? 2. Bênçãos físicas. Saúde, disposição para trabalhar. Às vezes a pessoa não tem muita vontade de trabalhar, então precisa de Deus dar disposição para ele trabalhar. 3. Bênçãos a pessoas. Sim, bênçãos às pessoas. Bênçãos específicas. Família, né? Agradecer pela família, interceder pela família, né? Quem, como eu, já tenho neto, né? Tem pessoas que têm bisneto. Agradecer pelo filho, pela nora, pela filha, pelo genro, pelos netos, né? Bisnetos. Então, família, agradeça, né? Demora ali diante do Senhor, apresenta cada um diante do Senhor, né? É uma intercessão. Parentes ou uma pessoa especificamente. Você pode também estar orando por uma pessoa especificamente. Talvez um colega de seu serviço, sua faculdade, sua escola, não sei. Uma pessoa especificamente. Talvez nem falou com você, mas você está percebendo que ela está passando por lutas. Então comece já fazendo oração para que Deus ajude ela. E quem sabe Deus vai te dar uma oportunidade de você conversar com ela e poder até falar da esperança de Deus para ela. Ok? E 4, bênçãos espirituais. Tem bênçãos espirituais? Sim. A nossa salvação é uma das bênçãos, né? Então, vamos agradecer a Deus pela salvação, por Jesus ter morrido a nossa morte e ter nos salvado. Então, agradeça pela salvação, agradeça pelo amor que as pessoas têm por você, que Deus tem por você. Então, agradeça pelo amor de Deus na sua vida, o amor das pessoas na sua vida. Agradeça pela paz que Deus lhe dá. Agradeça pela alegria e assim várias outras coisas são elementos de bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus. Então, agradeça. Não seja ingrato. Agradeça a Deus. Ok? Muito bem. Saindo da gratidão, ação de graça, vamos para o 4º elemento, que é a petição ou súplica. Esse termo petição, para mim, que trabalhei no judiciário, é bem peculiar, né? É bem familiar. Então, as pessoas, quando querem pedir um direito, vão à justiça e faz um pedido lá e leva para que o juiz possa julgar na causa dele. Então, petição. E Deus é o nosso supremo juiz, né? E todas as nossas questões nós devemos levar a Ele. Petição é pedir, né? E às vezes suplicar, né? Com mais intensidade. E eu leio 1 Crônicas 29, 18 e 19, em que aqui se faz uma petição, se faz um pedido. Davi faz um pedido ao Senhor e está registrado aqui. Então diz no verso 18: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. E o
verso 19, ele intercede pelo filho. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então, se você ler todo esse contexto de 1 Crônica 29, você vai ver que está se referindo à construção, inauguração do templo feito por Salomão, que Davi intencionou fazê-lo, mas que Salomão é que o construiu. E então nós vemos Davi fazendo orações assim específicas. Então no 18 ele está dizendo, ó Senhor, né? E diz lá Deus dos pais, né? Ele está dizendo, conserva para sempre no coração do teu povo. Que atitude o povo teve ali que Davi estava pedindo para que Deus conservasse aquilo? É que o povo se desapegou, né? E doou ali ouros e pratas em grande quantidade que até sobrava para a construção do templo. E diz assim que o coração deles assim era sem apego, né? Então eles ofertaram com grande gratidão ao Senhor. E então essa disposição de se doar, então Davi estava pedindo, né, para que o Senhor conservasse sempre o coração do povo dele com essa disposição de doar-se sem reservas, né? E que os guardasse fiel a Deus. E a Salomão ele intercede, veja bem que ele intercedeu pedindo, né, que Deus colocasse o desejo em Salomão de obedecer com todo o coração a todos os mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo, que já havia os planos ali com Davi e que Salomão concluiu. Então, uma petição, Davi fazendo ali ao Senhor. E você vai aprendendo aí, né? A oração, né? Os elementos da oração e os pedidos, talvez esse seja o que a gente mais faça, né? Pedir. A gente só quer pedir, não quer agradecer, não quer interceder. Então, parece só isso, né? Mas, ainda sobre petição, eu quero que dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo de pedir ao nosso Pai o que deseja o seu coração. A não ser se o seu coração for mal, né, quer pedir coisas para esbanjar, Deus não vai ouvir. Mas se os seus pedidos são pedidos da vontade de Deus, que se encaixa na vontade de Deus, Deus vai te ouvir e está atento para te receber. Então, não tenha medo. Deus não vai te fulminar. Vai na presença dele, pelo novo e vivo caminho que consagrou pelo véu. O sangue de Jesus, a carne e o corpo de Cristo. Eu leio, para a gente fundamentar isso daqui que eu estou falando, 1 João 5, 14 e 15, que diz assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem. Tá vendo? Por isso que eu falei, não tenha medo de ir na presença de Deus. Então está dizendo, temos coragem por causa do seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos também que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, olha, não tenha medo, vá à presença do Senhor, peça a Ele, fale com Ele, converse com Ele, tenha intimidade com Ele. E ainda sobre petição, você precisa também pedir especificamente. Não peça uma coisa que você nem sabe o que é. Então peça algo específico. Seja objetivo no seu desejo. Nós temos alguns exemplos, e eu digo agora que a gente vai falar sobre um pouco a oração do Pai Nosso,
não se envergonhe, porque os próprios discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, nós não sabemos orar. E Jesus deu ali aquela oração padrão, né, de como nós devemos orar, a oração do Pai Nosso. Na verdade, não deve ser uma vã repetição, mas ali contém elementos de como devemos orar a Deus, né? Então, depois você vê isso melhor. Então, Mateus, capítulo 6, ali o versículo 11, versículo 12, versículo 13, tem pedidos específicos. Por exemplo, no verso 11, pedir pão. O que diz lá na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, um pedido específico. Nós queremos pão. Verso 12. Pedir perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedido específico, pedido de perdão. E o verso 13, há um pedido aqui para que Deus nos livre do mal e da tentação. Então, lá na oração também do Pai Nosso está escrito assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, são pedidos específicos. E podemos também lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 5, onde ele diz assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, não fique parado, não fique com medo, não fique achando que Deus está muito ocupado, que não pode te dar atenção. Deus pode dar atenção e dar atenção para toda essa humanidade e ainda sobra atenção. Então, não tenha medo, leve a Deus todas as suas necessidades. E por último, o nosso último elemento da oração é a intercessão. O que será que é isso? Intercessão, né? Muito bem, a intercessão é a oração que nós fazemos em favor de outras pessoas. Então nós podemos orar pelos perdidos, pecadores, pessoas que não conhecem a Cristo. Podemos orar pelos cristãos, para que Deus os fortaleça, os livre do mal, né? Como a oração do Pai Nosso. Então, nós podemos interceder pelos cristãos, pelos obreiros. Quem são os obreiros? Aqueles que militam, né, com a palavra, no ensino, na pregação. Pessoas que, às vezes, dedicam tempo integral a fazer isso, ou pessoas que, às vezes, mesmo não sendo de tempo integral, também dedicam tempo a isso. Então, oremos por eles. E oramos também por pessoas enfermas, né? Precisam da nossa intercessão. Então, oremos pelos enfermos. Então, são pedidos que nós podemos fazer de forma intercessória. Então, Romanos 10, verso 1, nós vemos o apóstolo Paulo, né, intercedendo pelo seu povo, pelo povo judeu. E no verso 1 de Romanos 10 diz assim: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles. Viu? Então, você também pode pedir pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu país, né? Pelas pessoas, né? Para que Deus salve eles, que eles alcancem a graça de conhecer a Jesus Cristo e participar dessa nova aliança com Cristo Jesus. Então, você pode interceder por eles. Nós encontramos também o Senhor Jesus intercedendo por Pedro. Lucas 22, verso 32, diz assim: mas eu tenho orado por você, Simão Pedro, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os meus irmãos. Então, Jesus intercedendo pelo apóstolo Pedro. E olha que estava ali juntinho com ele, mas carente de oração. Imagine nós, como somos carentes de oração também, de intercessão. Então, oremos, aproveite, né, desse elemento, ore por mim. Eu oro por
todos vocês que estão me vendo, me ouvindo, que Deus seja gracioso para com você, que Ele abençoe a sua vida, Ele resplandeça o rosto dele sobre você e te dê paz, te dê segurança nesses momentos que nós estamos passando. Muito bem, concluindo esta palavra, eu disse que eu não iria esgotar todos os assuntos, todos os elementos que compõem a oração, e falei sobre esses 5, E então agora que você conhece esses elementos que compõem a oração, melhore o seu tempo na presença de Deus. Dê um tempo melhor para Deus agora. Melhore a sua intimidade com Deus. E você agora não tem mais aquela desculpa, que não sabe orar. Então agora você já tem alguns elementos que te dão, servido? Que te dão aí uma motivação melhor de você adorar a Deus. Faça então a sua oração agora com mais propriedade. Agora adorando, confessando, agradecendo, pedindo e intercedendo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e te ajude nessa grande deficiência que temos, eu e você, de termos uma vida de oração, de busca de Deus. E eu oro nesse momento por vocês. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu te peço que visite todo o coração, toda a vida que está sendo alcançada por esta palavra, e que esses elementos que meditamos aqui possa ajudar a cada um nessa dificuldade de uma vida de oração, que ele possa aprender, que o teu Espírito Santo possa ensiná-lo a começar adorando o teu nome, a aprender a te adorar, a não ficar com pecados não confessados, não ocultar pecado, mas confessando ao Senhor, e que possa também ser uma pessoa grata, uma pessoa que faz pedidos específicos ao Senhor, e uma pessoa que intercede, que se coloca no lugar daqueles que precisam da nossa interferência, da nossa oração. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Desejo a você uma ótima semana. E só lembrando, nesse final de semana, o mundo aí comemora, o Dia dos Pais. Então, parabéns aí para você, pai. Parabéns para mim, pai. E que Deus abençoe e faça esse dia feliz, sua vida feliz.